Recentemente eu postei um vídeo lá no meu canal no Instagram de legendas lendárias. Provavelmente você é familiar com ele, mesmo que não o siga, porque ele já tem uma certa relevância aí. O ex-presidente do Brasil já postou um vídeo meu no canal do Telegram dele. Vídeo meu não, né? Vídeo que eu separei, fiz uma legenda, traduzi ali. E nesse vídeo foi o vídeo do Donald Trump recebendo o Robert Kennedy na sua campanha, depois do Kennedy ter anunciado apoio ao Trump durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Ou seja, eu postei o vídeo antes das eleições, antes do resultado das eleições, e o vídeo ganhou uma certa relevância depois do resultado das eleições. O que eu percebi com isso? Muitas pessoas compartilharam tudo, não seguiam a página. Eu consigo saber isso porque o Instagram agora, ele mostra ali algumas pessoas que compartilham, que não necessariamente me marcaram ali, marcaram o perfil, mas que compartilham. E eu percebi pessoas de perfis, de certa forma, neutro, vamos colocar assim, ou que não se posicionam fervorosamente, politicamente, nas suas páginas, mas que tiveram, vamos colocar assim, coragem de compartilhar esse vídeo do Trump e Kennedy juntos no palanque eleitoral. Não vou lembrar agora em qual lugar que eles estavam, mas foi justamente o primeiro vídeo em que Trump recebeu o Bob Kennedy, né, o RFK, recebeu o Kennedy, que foi um apoio primordial, imenso, né, foi sim fundamental para a vitória de Trump. E aí, nesse vídeo, inclusive, qual que era o assunto tratado? Era o Trump assumindo um compromisso de, ao ser eleito, né, ele traçar uma investida contra essas agências reguladoras de saúde que nada fazem acerca da falta de saúde que está tendo nos Estados Unidos, consequentemente no Ocidente. Afinal de contas, o Ocidente importa as coisas que acontecem nos Estados Unidos. Então a gente consegue saber o que vai acontecer com o Ocidente quando as coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começou a ter uma obesidade, casos descontrolados de obesidade. O que aconteceu no Brasil, na América do Sul, na América Central, na Europa? Obesidade. Começou a diminuir, os Estados Unidos começou a ter menos filhos, os outros países também começaram a ter menos filhos. Ideologia de gênero, dialeto não binário, tudo isso aí é importação fajuta do que antes já acontecia nos Estados Unidos. E aí, então, o vídeo era tratando sobre isso, o compromisso eleitoral do Trump, que foi, inclusive, talvez condição para o Bob Kennedy fazer o endosso ali, fazer o apoio, anunciar apoio aberto ao Trump, participar da campanha, inclusive. Era um compromisso para, resumindo aqui, fazer a América voltar a ser saudável. Que justamente retoma uma política que tinha o tio do Bob Kennedy, o John Kennedy, quando presidente, que era haver um padrão de condicionamento físico nas escolas para as crianças, para os jovens, que havia ali um padrão de condicionamento físico, havia uma cartilha de parâmetros físicos que homens e mulheres deveriam cumprir, eles comiam de tudo, comiam gordura animal, comia comidas, vamos colocar assim, naturais, muito menos coisa ultraprocessada, derivada de sei lá o que, de flúor, de plástico e tudo mais. Mas em detrimento disso, por serem mais ativos, com hábitos mais saudáveis e mais condicionados, em outras palavras, mais fitness, a América era muito mais saudável do que é hoje. Então, o Kennedy justamente estava dando continuidade a esse legado, de uma ajuda à saúde, inclusive ataques contra Big Pharmas, que de saúde não tem nada, e de lucro tem tudo, enfim. E aí esse vídeo, esse vídeo demonstrando esse compromisso de um lado político, que era somente de um lado político, ganhou relevância depois que o Trump foi eleito. E aí as pessoas acharam esse vídeo na minha página, já traduzidinho, bonitinho, com uma tradução
né, que não é aquela tradução automatizada e tudo, é uma tradução que eu faço de forma artesanal, digamos assim. Já peguei essa prática há um tempo, então eu faço esse vídeo rápido e consigo ali ter conteúdos recorrentes, né, naquela página lá, que já virou um banco de dados, né, de vídeos legendados de assuntos que são relevantes, vão se tornar relevantes ou foram em outra oração e o vídeo acaba retomando a relevância. Então, tenho muito orgulho dessa página. E não preciso de administradores, tá? A página, eu cuido dela sozinho, vou continuar cuidando dela sozinho, e é assim que eu acredito que ela vai funcionar, tá bom? E beleza. E aí o que acontece? O efeito disso é justamente a abertura da janela de Overton. O que é a abertura da janela de Overton? É o espaço, né? É uma tolerância, é o tamanho da tolerância que um certo discurso tem. Tô resumindo aqui, né? Talvez alguém vai saber explicar melhor que eu isso nos comentários aí. Isso é janela de Overton. É quão aceitável um discurso passa a ser. Ou seja, qual é a capacidade do discurso de furar a bolha. E aí o que eu vi foi o seguinte. A janela de Overton do Donald Trump ela é muito pequena. Porque as pessoas já associam Donald Trump, já associam aquelas coisas, né, do assassinato de reputação que ele sofreu ali. Principalmente depois que ele se tornou filiou republicano, né? Desde 2016. Inclusive tem um vídeo dele lá, traduzido na minha página, Legendas Lendárias, que ele fala, todo mundo que estava aqui, ele estava falando ali no jantar de gala, repleto de democratas e celebridades e magnatas, né? Ele falava, todo mundo que estava aqui me amava quando eu era democrata. Me recebiam nas minhas casas. Enfim, assiste lá, você vai achar. É um vídeo recente lá que eu postei. Então, o que esse discurso fez, principalmente depois que ele ganhou a eleição, foi abrir essa janela de Overton, foi furar um pouco a bolha e ele ser mais aceitável para pessoas que não são politizadas, vamos colocar assim, né, que não se envolvem no debate político das suas contas. Não que tenha que se envolver, né, mas é porque às vezes a pessoa tem um outro tipo de propósito para o Instagram dela. Às vezes é divulgar o serviço e tudo mais. E aí ela foi lá e divulgou isso aí. Porque entende-se e é inegável que o Ocidente não está saudável, fisicamente nem mentalmente saudável. E um lado político trazer atenção a isso mostra que, olha, existe um elefante na sala e só tem uma pessoa dos dois lados, né, antagônicos, diametralmente opostos. Só um lado traz atenção a isso, significa que esse lado talvez tenha razão. Porque é um elefante na sala, e só um lado fala, tem um elefante na sala. E aí, significa que nós temos aí, talvez, um fundo de razão da mensagem que essa pessoa está passando. E aí, por exemplo, né, algumas pessoas da área da saúde começaram a ver sentido nisso. Né? Por exemplo, eu vi pessoas, né, naquele estereótipo, por exemplo, a Nutri, não tem a Nutri? Aquela Nutri que posta conteúdos fitness, algumas até postam foto da bunda e tudo mais. Esse estereótipo, não estou aqui falando de um perfil específico, estou falando do estereótipo, tá? Esse estereótipo foi lá e compartilhou esse vídeo. Talvez até tendo consciência de que talvez polarizaria, escandalizaria o perfil dela, essa Nutri que talvez tenha ali um fundo de preocupação ou uma preocupação genuína de fato com a saúde, afinal de contas a nutrição é a área da saúde, né? Essa Nutri, tô falando do estereótipo, tá? Eu tô falando de uma pessoa. Essa Nutri teve uma preocupação ali com a saúde e viu um fundo de sentido naquela mensagem ali de Donald Trump e de Robert Kennedy. Porque o Robert Kennedy, no discurso, ele fala, vocês não querem investigar a fundo, vocês não querem alguém que vai investigar a fundo essa questão das Big Pharmas, ou seja, das pessoas que estão por trás das agências reguladoras, tipo FDA, CDC, essas agências reguladoras aí, que é como se fosse, não vou nem falar o nome aqui no Brasil, mas que são as tomadoras de decisão, que são os que falam o que é confiável, o que não é, que tratamento que é, qual tratamento que não é confiável, que medicamento não é confiável. São as mesmas pessoas que são as donas, são os magnatas da indústria farmacêutica. Vocês não querem procurar quem está à frente disso? Vocês não querem procurar a fundo as causas reais de ter um aumento colossal em índice de autismo, né? O que antes era tipo 1 a cada 3 mil pessoas
algo assim, não sei se é isso, eu posso estar equivocado em algum dado aqui, o que antigamente, há 50 anos atrás, era algo em torno de uma criança a cada 3 mil, hoje é uma a cada 30, a cada 40, não sei, né? Mas vamos colocar uma a cada 100. Uma a cada 100 já é muito para uma realidade que antes era uma a cada 3 mil, né? Porque se você for falar de quantidade nominal, eles podem falar, não, mas a população hoje ela é maior do que antigamente. Não, mas eu estou falando aqui de proporção, né? E aí, será que vocês não querem investigar isso? E a pessoa que olha com o senso comum e fala, realmente, né? Não faz sentido, realmente é algo a ser investigado, né? A ser investigado a incidência, não estou falando aqui de número, estou falando de incidência proporcional de casos de doenças autoimunes e tudo mais. Então, como é que uma civilização, uma atualidade, ela é tão avançada tecnologicamente, existe 50 mil diagnósticos aí, psiquiátricos, tarja preta adoidado, um monte de solução da ciência, mas como é que tem tudo isso e a humanidade está mais doente do que nas gerações passadas, né? Vai chegar alguém nos comentários e vai falar assim, ah, não, a geração passada, a expectativa de vida era de 40 anos. Né? Seu avô morreu com quantos anos? Né? Eu tenho um avô paterno que morreu, eu acho que foi depois dos 90. Né? Teve 16 filhos, mesmo pai e mesma mãe, né? Ou seja, meu pai é um dos 16, na verdade, ele é o 16º. E morreu pra lá dos... Vamos colocar que eu acho que foi 90. Se não foi pra mais de 90. Você conhece algum ancestral seu que viveu mais de 90, 90 a mais? Você conhece? Talvez você conheça, né? Talvez todos, né? Dos avós, bisavós, tataravós, talvez todos aí da sua família, se você tem conhecimento deles, talvez todos eles viveram bastante. Né? Então aí vem essa balela aí. Biblicamente, se você acredita na Bíblia, que eu estou falando só com quem acredita na Bíblia, biblicamente, vamos colocar recente, né? 2000 anos atrás, apóstolo João morreu com o quê? 84 anos, né? Ué, mas antigamente eles falavam que na época de Jesus o povo morria com 40, como é que é isso aí? Como é que é essa história? Porque existe prova documental, que João, que escreveu o Apocalipse, Evangelho de João, as epístolas, morreu com 80 e alguma coisa, acho que foi 84, né? Alguém aí vai me corrigir se eu estiver errado. Mais de 80 eu sei que foi. Aí por que eles falam que, não, porque a pessoa morre com 30 anos? É porque Jesus morreu com 33, mas ele morreu com 33 por quê? Né? E esse seu bisavô aí, que viveu 80 anos, 90 anos, provavelmente era magro também, né? Comia gordura de porco, comia feijoada, né? Comia torresmo puro, com pinga, né? E aí hoje você tem 50 mil tipos de dietas, né? Macrobióticos, você tem suplemento adoidado, e o que você mais vê é gente obesa. Você tem também 50 mil tarjas pretas, soluções científicas, né, para psicologia, né, várias saídas, vários tipos de terapia. Você faz yoga, você faz fit dance, você faz musculação, você faz tudo. E o que você mais vê é gente zoado da cabeça. E aí, será que não é o momento de questionar? Tipo, eu não tô falando que as soluções apresentadas hoje, não tô falando isso, né? Eu tô falando, mas será que não pode questionar? Foi esse o discurso de Donald Trump em conjunto com Bob Kennedy. Esse discurso só foi vir à tona quando Bob Kennedy entrou na jogada, né? Porque antes era talvez ali uma revolta do eleitor, mas não estava no discurso eleitoral do Trump. Bob Kennedy entrou na jogada, virou discurso eleitoral, e aí que teve a junção de MAGA com MAHA, né? MAGA do Make America Great Again, fazer da América ser grande novamente, ou seja, dela parar de ser uma chacota, de ser uma piada, como está sendo, né, nos últimos anos. E a junção do MAHA, Make America Healthy Again, que é fazer da América saudável novamente. Então o que nós vemos hoje é o quê? Os Estados Unidos ainda é uma referência em questão de esporte, de rendimento atlético e tudo mais, mas também é líder de obesidade, também é líder em doenças, incidência aí de doença autoimune, de problema povo pirado da cabeça e tudo mais. E aí, inevitavelmente, isso acaba se exportando para o resto do Ocidente. E foi esse o discurso
foi esse o discurso que acabou sendo difundido e acabou abrindo, furando a bolha. E eu vi pessoas dos mais diversos perfis lá no Instagram compartilhando esse vídeo com a mesma preocupação. Né? A preocupação é o seguinte, olha, o mundo não está saudável, né? E o único lado, né, de dois lados antagônicos que trouxe atenção a isso, foi esse lado aqui, que era a campanha de Donald Trump e Bob Kennedy. E aí? Você pode alegar o seguinte, mas isso aí é retórica política. É promessa vazia, é papo furado para ganhar a eleição. Ainda que seja, talvez você até tenha razão. Porque, afinal de contas, políticos, eles usam de retórica mesmo. Né? O Donald Trump, ele errou muito na pandemia. Ele trancou gente em casa, assim. Deu muito ouvido ao camarada lá que não deveria ouvir. Não vou falar o nome dele aqui. Não deveria nem ter deixado entrar, mas aí estourou lá. Ele deveria ter dado um chute na bunda do cara, mandado ele pro olho da rua. Não fez, deveria ter feito. Teve um monte de parada aí que o Donald Trump vacilou. Então, quem realmente desconfia que isso é somente uma retórica política, não está errado. Mas mesmo assim, o simples fato de trazer um assunto à tona já é mais contribuinte do que alguém que nada falou sobre ele. Só isso aí já termina o assunto aqui, já termina a argumentação. Então era essa realidade que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Se inscreva aqui no canal, vou falar um pouco mais a respeito desse assunto. Eu quero saber de você se você realmente acha que vai ser somente uma retórica política ou se vai haver de fato uma investida contra esse establishment, né, de fazer da indústria farmacêutica algo que é meramente empresarial e não de fato científico de realmente resolver um problema real das pessoas, que é problema de saúde. É isso que eu gostaria de saber de você. Você está completamente livre para comentar, concordar ou discordar de mim. E também, se você gostou desse tipo de reflexão, eu convido você a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e dar uma curtida nesse vídeo aqui para que ele possa ser difundido para mais pessoas. Um abraço, até o próximo vídeo. Eu passei mole na cadeira, hein?